parece que de fato a Fazenda flopou no meu canal. Quer dizer, eu acho, né? Porque até agora os números têm apontado para isso. A Fazenda flopou. Mas não tem como a gente deixar de falar do que aconteceu na noite de terça-feira, que foi a estreia da Fazenda 13. E claro, a gente não vai comentar todos os detalhes da Fazenda 13, a gente não vai falar de tudo que rolou ali, mas a gente vai falar do hip hop, a competição que aconteceu entre a Fazenda e o The Masked Singer. Era muito claro que a Globo estava se preparando para a estreia da Fazenda. Claríssimo, isso já dava para perceber há muito mais tempo, porque eles já vinham prevendo que eles teriam problemas com a Fazenda. Mas não foi aquilo que se esperava que acontecesse. Ao contrário, foi bem menos. A gente vai te falar um pouquinho do que estava rolando por ali. Só para começar, a Globo primeiro pensou em esticar Império até as 23 horas. Império não está sendo lá um grande sucesso de audiência nessa reprise, não é mesmo que o Agnaldo Silva apareça no Twitter falando que é a maior audiência da televisão, ele não está mentindo com relação a isso, mas Império derrubou de 30 para 27 pontos, de 35 quando uma novela está perto do final, essa novela está dando 30, então baixou de fato a audiência. Não estou dizendo que, nossa, que grande sucesso, que grande fracasso, que não é. Mas é claro que isso atrapalhou bastante a audiência da Globo. E a Globo já sabe, está bem ciente disso. Por causa disso, eles tentaram plantar uma estratégia para a mídia de como é que seria a programação deles na estreia de A Fazenda 13. Não que a Globo se sinta ameaçada pela Fazenda, mas eles gostam de garantir que eles não vão ter problemas. Quem conhece a Globo de muito tempo sabe que esse é o método de trabalho deles. Eles preferem não ter problemas e não arriscarem. E eles estão certos com relação a isso. E foi isso que aconteceu. Colocou uma programação para a imprensa em que dizia que a novela ia às 23 horas, o que eles teriam que passar basicamente 3 capítulos direto, o que não aconteceu. E eu achei muito estranho essa grade, porque Império não tem mais como esticar. A Globo avançou muito na edição dessa novela. A Globo já tem, de fato, um planejamento que essa novela termine em novembro. Se eles aumentarem mais a duração dos capítulos, eles vão ter problemas lá na frente quando eles planejarem a estreia de Um Lugar ao Sol, que deve começar a divulgação a partir agora de outubro. Com isso, a Globo usou de uma estratégia bem mais inteligente e bem mais interessante. Eles, ao invés de esticarem a novela, eles passaram The Masked Singer com um pouquinho mais de tempo do que o normal. Em geral, esse programa tem uma duração de 1h30. Na edição de ontem, essa duração foi para quase 2 horas. Foi ao ar mais ou menos entre as 22h20 e terminou por volta de 00h15. Mais ou menos por aí. E o programa dos Mascarados focou muito naquela competição entre os que já estavam nos episódios anteriores e os que foram apresentados no novo episódio. Deu uma melhorada, claro, segurou a audiência também, porque era isso que eles queriam. Mas, claro, não há como negar que a estreia da Fazenda 13 tirou um pouco da audiência do The Masked Singer. Tirou. Não estou dizendo que foi muita audiência que ele tirou, mas deu trabalho. Quem estava acompanhando na internet, no Twitter, conseguiu perceber exatamente o que a gente está falando agora. A audiência da Record, antes do reality rural começar, estava em 16 pontos. Isso porque a Record esticou Gênesis em praticamente 2 horas de duração.
Eles queriam garantir que a estreia da Fazenda fosse receber bem. De fato, eles conseguiram. Mas a audiência final da Fazenda foi muito abaixo do que a edição de 2020. O que demonstra que a volta da normalidade vai ser um problema para o Big Brother em 2022. Que inclusive a gente aqui no Tem Antenado já tem falado muito disso. Mas a gente vai falar isso em um vídeo bem específico só sobre as nossas expectativas para o Big Brother 22. Por hora, o que a gente pode dizer que sim, a Globo tentou de todas as maneiras barrar o máximo que ela pôde a estreia da Fazenda. E até certo ponto eles conseguiram. A estreia foi muito, mas muito ali morna. Primeiro a gente tem que começar com a apresentação dos peões, aquela situação do paiol que a gente já tinha mostrado na segunda-feira. Muitas das coisas que a Fazenda trouxe também não são grandes novidades assim para o público. Já é uma coisa bem semelhante do Big Brother, as ações comerciais também foram bastante semelhantes com as do Big Brother. E o programa, na verdade, mostrou o confinamento que já tinha começado no dia anterior. Então, é uma amostra também de que nem sempre um programa de confinamento precisa estar 100% ao vivo para se mostrar um bom programa. A edição da Fazenda estava bom. Os erros com relação aos delays entre a sede da Record em São Paulo e lá a sede da Fazenda em Itapecerica da Serra, isso foi minimizado, pelo menos até agora. Não estou dizendo que isso vai melhorar ao longo da edição, porque muita gente reclama, e reclama com razão, e não é só eu que estou falando isso, eu já vejo isso no Web TV brasileira também. A Tati reclama muito do áudio da Record, que o áudio da Record fica muito baixo quando a gente precisa entender algumas coisas, então eles podiam melhorar bastante essa parte do áudio, realmente eles podiam melhorar, mas isso é esperar demais da Record. No final de tudo, a gente teve a estreia da Adriane Galisteu também na apresentação da Fazenda. Ela estava até estilosa como cowgirl na apresentação do programa. E ela mandou, claro, uma alfinetada para Ivete Sangalo. Na verdade, elas competiram o programa inteiro, basicamente. A Fazenda terminou antes do The Masked Singer. E eles ficaram mais ou menos batendo ali de frente em alguns momentos. A Adriane Galisteu mandou algumas indiretas lá, dizendo que ali não tinha ninguém mascarado, ali não tinha ninguém disfarçado e que a apresentadora estava afiada. Inclusive, eu achei bastante interessante quando ela foi interagir com os participantes pela primeira vez. Quando ela falou, não diga alô, diga como vai, Galisteu. Que foi um dos bordões do programa dela no SBT, o Charme. Quem é da década de 2000 vai lembrar desse programa. Quem assistiu esse programa vai lembrar de como é que ela atendia o telefone. E ela era basicamente a telefonista mais bem paga da televisão brasileira, porque o programa dela era só atender telefones. E ela usou esse trocadilho para conversar com os peões lá da Fazenda. Eu achei muito interessante que ela teve essa maturidade de buscar essa referência do próprio passado dela e trazer isso nesse contexto da Fazenda. E provavelmente ela vai usar isso várias e várias vezes. Ela também, logo depois da edição da televisão, comandou uma dinâmica em que iam escolher 4 pessoas que vão disputar a prova do fazendeiro na edição de hoje à noite. E ela mandou muito bem. A Adriane Galisteu realmente foi um achado que a Record teve esse ano para comandar a Fazenda. E mesmo depois do Marcos Mion, ela esteve lá, sim, muito bem. É um ponto positivo. Eles conseguiram uma apresentadora que tem tanto carisma quanto o Marcos Mion. Agora, o ponto negativo da estreia da Fazenda não foi só o Ibope, foi basicamente ali... Não teve muita confusão no primeiro dia. Basicamente foi só isso. Foi todo mundo ali se conhecendo, 6 pessoas indo pra baia, 6 pessoas que não podiam mais participar das provas, do fazendeiro, e só isso. Além, claro, do paiol, em que vão escolher dos lados 4 influenciadores do TikTok, qual deles vai estar dentro da casa principal. Isso vai acontecer na sexta-feira, então
é basicamente isso. Não rolou lá muita coisa. O que eu achei, pessoalmente falando, é que tá muito parecido com o Big Brother Brasil 21. Tá muito parecido, os perfis dos participantes estão muito parecidos. Inclusive, um dos participantes do BBB 21 está na Fazenda, que é o Arcrebiano. E o Arcrebiano, claro, vai ter que provar bastante coisa para ele conseguir ter o apoio da torcida de novo. A fama dele de desistir continua perseguindo ele, e ele mesmo já fez vários vídeos no TikTok falando sobre isso. Infelizmente eu não posso colocar aqui porque senão eu vou levar direitos autorais, eu não posso levar mais um strike. No final, essas são as nossas impressões sobre o que aconteceu na estreia da Fazenda e o The Masked Singer. E o The Masked Singer, por outro lado, focou bastante nas batalhas entre os mascarados, que já haviam se apresentado nas semanas anteriores, e os outros que entraram, e a gente ficou sabendo que o desmascarado desta edição era o Alexandre Borges. Para muita gente não tinha sido uma grande surpresa, até porque desde quando o programa começou, ele foi, acho que se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a se apresentar. O nome dele ficou no Twitter por vários e vários minutos, até que sim, o público acertou. Era o Alexandre Borges, o desmascarado da edição. E ele foi desmascarado bem depois da meia-noite, né? O programa da Record terminou por volta de 00:08, 00:10, e o programa da Globo seguiu um pouquinho mais, até mais ou menos 00:15, por aí. Saldo positivo de tudo isso. A estratégia que a Globo traçou para evitar um crescimento da Fazenda deu certo? Ótimo, deu certo, era isso que eles queriam. Agora a gente vai ter que acompanhar os próximos dias e ver se a Fazenda vai ter fôlego para segurar a audiência. Porque uma coisa é você ter uma estreia da média, como aconteceu com a Record. Outra coisa é você conseguir segurar esse público até o final. A Fazenda tem a fama de durar 3 meses, então vai ser um programa bastante longo e a gente vai acompanhar e trazer aqui para vocês também. E se você chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigado! E não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, e de deixar o seu like também, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a identificar que você gostou desse conteúdo, espalhar esse vídeo para mais pessoas aqui dentro dessa plataforma. E assim a gente chega bem mais rápido à nossa meta dos 450 inscritos até o final do mês de setembro. Será que a gente consegue? Eu conto com vocês. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo ou em qualquer outro vídeo por aí. Tchau, tchau!